Política no Jornal Jovem Pan, agora economia. O Banco Central divulga o boletim Focus com perspectiva do mercado para a redução da inflação aqui no país. Repórter Rodrigo Viga. Na semana em que teremos a chamada super quarta decisão sobre juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos, o mercado financeiro reduziu mais uma vez as projeções para a inflação oficial do país no fechamento desse ano de 2026, mas manteve as projeções para a taxa Selic. Pela terceira semana consecutiva, os analistas e especialistas, mais de 100, ouvidos pelo Boletim Focus do Banco Central, reduziram a projeção para o IPCA no fechamento agora de 2026. Os analistas e especialistas estão projetando uma Selic de 4,0%, 4% contra 4,02% na semana passada. As projeções de inflação para 27 e 28 se mantiveram nos mesmos patamares. Há de se lembrar que a projeção de agora 4,0%, 4% cravado, abaixo do teto da meta fixada para esse ano de 2026. A meta central continua sendo de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto para cima ou para baixo, ou seja, no máximo a inflação pode atingir 4,5%. Fechou ano passado dentro desse teto, longe do centro da meta, em 4,26%. Rodrigo Romero, economista-chefe da Levante Asset, analisa aqui na Jovem Pan essa nova projeção de inflação na semana da super quarta e decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Apesar dessa melhora ter sido bastante marginal em 2026, ela mostra uma continuidade, na esteira do que já vem acontecendo nas últimas semanas, de um processo de desinflação. Ainda é tímido, mas que vem acontecendo de forma que parece ordenada no Brasil. O FONC deve optar por manter estável a taxa de juros nos Estados Unidos, podendo voltar a flexibilizar um pouco mais lá, talvez no segundo semestre do ano. A despeito dessa desaceleração inflacionária, o mercado manteve a projeção para o fechamento da Selic esse ano em 12,25%. A taxa básica de juros, que vai ser discutida agora, essa semana, pelo Comitê de Política Monetária, está em 15%, o maior patamar em quase 20 anos. Peterson Riso, gerente de relação com os investidores da gestora Multiplique, avalia aqui na Jovem Pan essas novas projeções para o cenário macroeconômico brasileiro. Para a economia, o cenário de pouso moderado em 2026, com flexibilização monetária lenta. Na prática, a renda fixa segue atrativa no carrego, o crédito exige qualidade e a bolsa privilegia previsibilidade. O mercado financeiro também manteve estável as projeções para o crescimento da economia brasileira nesse ano de 26 e no ano de 2027. As estimativas para o PIB apontam para um crescimento abaixo dos 2% de 1,80%, tanto esse ano quanto no ano que vem. Do Rio, Rodrigo Viga. Bom, então temos a super quarta nessa semana, não é, Denise? Com a definição sobre os juros, e a pergunta que se faz é a seguinte: com essa projeção mais positiva, mais amena em relação à inflação, será que o Banco Central se mexe dessa vez e reduz essa taxa de juros travada nos 15%? Olha, Tiago, se ele mexer vai ser uma grande surpresa, porque o mercado está dando certo que vai ficar mantida a Selic em 15%. A gente conferiu aí na reportagem do Viga que a projeção média do mercado caiu para 4% a projeção do IPCA. Isso não altera muito o que a gente tem visto em termos de foco do Banco Central. O Banco Central quer fazer com que a inflação e as projeções converjam para a meta, que é 3%, o ponto central. No ano passado, depois de muito tempo, nós tivemos a inflação de fechamento de ano abaixo do teto da meta, dos 4,5%. Agora, as projeções nessa faixa de 4%, mas o Banco Central quer ver mais próximo de 3%. E há muitas dúvidas nesse sentido. Nós podemos conferir aqui o IPCA de 2026, a projeção em 4%, 2027 em 3,8%, só em 2028 que estaria mais próximo, estaria em 3,5%. PIB
deve sofrer o reflexo da manutenção ainda da taxa básica de juros elevada, então tem um impacto represado, por isso se prevê um crescimento menor este ano de 1,8 no ano que vem. O mercado mantém meio sem saber exatamente o que pode acontecer, que é um ano de eleições, nós temos várias incertezas, tem a questão fiscal, pode haver alteração de 2026 para 2027, podemos ter mudança de governo, mudança dessa referência que nós temos de regras em relação às contas fiscais, há necessidade de um ajuste, independentemente de quem vencer as eleições, havendo reeleição ou não. O dólar, o mercado continua trabalhando com uma projeção superior, hoje o dólar fechou em 5,28, ele tem sido favorecido pelo ingresso mais forte de recursos aqui no Brasil, por conta das incertezas em relação aos Estados Unidos, então o mercado prevendo que no final do ano pode ficar mais alto o câmbio, e Selic 12,25 no final deste ano, 10,5% no final do ano que vem. É uma taxa ainda muito alta se nós considerarmos que a inflação pode cair para 3,8%. E o mercado prevê a Selic no ano seguinte, 2028, em 10% ainda. Então, uma taxa ainda com 2 dígitos. O Brasil é líder no mercado mundial em termos de juros reais. Isso explica, em parte, a atratividade de recursos e tem a questão de Bolsa de Valores também está atraindo. Hoje a Bolsa ficou praticamente estável, mas conseguiu segurar a Ibovespa acima dos 178 mil pontos. Então, tem esse ajuste, a expectativa de quarta-feira, porque vamos ter a decisão aqui no Brasil, é aguardar o comunicado. Eu acho que a grande expectativa é o comunicado que sai junto com essa decisão para ver se finalmente sinaliza que teremos o início do corte dos juros no mês de março e lá nos Estados Unidos. A aposta também é que as taxas continuem lá, eles têm uma margem de 3,5 a 3,75, mas virá um comunicado também, e lá nos Estados Unidos tem aquele temor de quem será indicado como futuro presidente do FED. Sem dúvida, estaremos acompanhando na quarta-feira a decisão dos juros aqui no Brasil e, claro, os juros no Brasil muito mais altos do que nos Estados Unidos. Até daqui a pouquinho, Denise. Olha, daqui a pouco...